Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, mais uma vez, eu tive um insight, vamos dizer assim, e tô decidindo gravar sobre um assunto que tem a ver com todos nós, né? Não vou seguir um roteiro, mas acordei pensando muito nisso, decidi gravar porque se deixar pra depois acaba esquecendo, né? E para quem não me conhece, meu nome é Denise Rodrigues, sou terapeuta holística, trabalho com acupuntura, auriculoterapia francesa e chinesa, florais de Bach, barras de axis, bem como TFT, terapia no campo do pensamento. Tenho feito outros cursos, como tratar câncer, enfim, tenho mais alguns cursos aí para terminar, tá? Hoje, o que me chamou a atenção, o que eu gostaria de falar, de abordar, qual é o tema que eu gostaria de abordar agora? É sobre a autoestima. Então, você que está me ouvindo, como é que está a sua autoestima? Você, se conhecendo, você acha que a sua autoestima é alta? Ou você acha que a sua autoestima é baixa? Que nota você daria para ela? Por que, gente, que isso é importante? Nós vamos abordar alguns aspectos da autoestima. Por exemplo, o que é a autoestima, como nós a desenvolvemos, quais são as consequências de se ter uma autoestima baixa ou elevada, qual é o ponto de equilíbrio para termos autoestima e como a desenvolvemos. Então, são esses os aspectos que serão abordados, tá? O interessante é que, assim, muitas pessoas acham que é melhor ter uma autoestima elevada do que ter uma autoestima baixa. Será que isso é verdade? O que é a autoestima? Bem, a autoestima, ela se refere à maneira como nós nos encaramos. Ela se refere à relação que nós temos conosco mesmo. Então, como você se encara? Será que você enxerga as suas qualidades ou tem a tendência de ver mais defeitos do que qualidades em si mesmo? Então, a autoestima nada mais é do que a nossa relação conosco mesmo. Como nós nos encaramos. Agora, preste atenção nessa frase importante. Nada é mais importante do que a sua relação com você mesmo. Nada é mais importante do que a sua relação com você mesmo. Melhor ainda, mais importante do que os outros pensam de você é o que você pensa sobre si mesmo. Repetindo, mais importante do que os outros pensam sobre você é o que você pensa sobre si mesmo. Então, existem alguns parâmetros, eu vou fazer aqui algumas perguntas para servir como uma espécie de termômetro para que você que está me assistindo possa identificar como é que está a sua autoestima. Você que vai fazer essa autoanálise, tá? Então, por exemplo, para você se conhecer um pouco, quais são algumas características, né? Quais são as perguntas que vão nos ajudar a entender em que nível, em que patamar está a nossa autoestima? Você reage mal a críticas? Lida mal com a rejeição? Lida mal com a exclusão? Lida mal com a indiferença de outros? Tem medo do abandono? Se sente carente? Necessita da aprovação de outros? Tem necessidade de agradar as pessoas à sua volta? Sente dificuldade para dizer não? Você se culpa demais? Você se critica demais? Você faz mais pelos outros do que faz por você mesmo?
Tem dificuldades em desagradar outros? Fica com a consciência pesada por fazer isso? Tem dificuldade em impor limites a outros? Precisa ser visto por outros como uma pessoa querida e boa? Necessita de receber elogios? Aceita ou não algumas das suas características? Sente raiva de si mesma ou de si mesmo? Se sente insuficiente em alguns aspectos? Precisa fazer bem as coisas para gostar de si mesmo? Ou seja, é muito perfeccionista para que você possa gostar de si mesmo? Essa é algumas perguntas que nos ajudam a identificar qual é o nível em que se encontra a nossa autoestima. Bom, então nós vimos que a autoestima é a nossa relação conosco mesmo, como nós nos encaramos. Agora, como a autoestima é formada? Bem, a nossa autoestima é formada por nossas experiências na vida, experiências que nós passamos no decorrer da vida, bem como pelas nossas relações pessoais com as pessoas que nos cercam. Só que o desenvolvimento da autoestima, ela acontece principalmente na infância e na adolescência. Então, durante a infância e a primeira fase da adolescência, é que a autoestima de cada pessoa ela vai sendo formada. E dependendo dos acontecimentos que ela passa, ela pode ter na vida adulta uma autoestima elevada ou uma autoestima baixa. Mas qual é o ponto de equilíbrio na questão da autoestima, né? O interessante é que a nossa autoestima nem sempre reflete a nossa verdadeira identidade. Vou repetir. A nossa autoestima nem sempre revela a sua verdadeira identidade, no que diz respeito às suas qualidades e seus pontos fortes, nem no que diz respeito aos seus pontos fracos. Então, aquilo que eu penso sobre mim nem sempre revela a verdade sobre mim, tá? Pode estar cheio de crenças limitantes, dependendo das experiências da vida. Isso é um fator muito importante que determina como nós nos sentimos em relação a nós mesmos. Mas vamos adiante. Existe autoestima elevada, existe autoestima baixa e existe entre elas uma autoestima frágil. Então nós vamos abordar a autoestima frágil, como ela se manifesta, quais são as consequências de se ter uma autoestima frágil, a autoestima baixa e a autoestima elevada. E qual é o ponto de equilíbrio entre esses tipos de autoestima, tá bom, gente? Então vamos lá, o primeiro ponto que nós vamos abordar é sobre a autoestima frágil. Muitas pessoas, como eu já disse, acreditam que o problema está em se ter uma baixa autoestima. Se a pessoa tem uma autoestima elevada, tá tudo bem. Doce ilusão. Na verdade, as pessoas que exacerbam uma autoestima elevada é uma capa de proteção que ela está vestindo. Na verdade, a pessoa sente muita insegurança e tem a necessidade de se colocar acima de outros, muitas vezes até se gabando de suas realizações, para esconder as suas fraquezas. Então, ter uma autoestima elevada também não é bom. Nós vamos ter que encontrar o ponto de equilíbrio aí. Vamos falar agora um pouquinho da autoestima frágil. O problema mais comum da maioria das pessoas, em geral, é ter uma autoestima frágil. Então, naqueles itens, naquelas perguntas que eu fiz anteriormente, deu para você ter uma noção de como está a sua autoestima. Se ela está elevada, se ela está baixa ou se ela é frágil.
Alguém com uma autoestima frágil, ela é sensível demais. Ela se critica duramente, severamente. E precisa sempre da aprovação de outros. Vou repetir. Uma pessoa com autoestima frágil, ela é sensível demais, ela se critica demais, ela se julga demais e ela sempre precisa ter a aprovação de outros. Então, quais são as principais características da autoestima frágil? Olha só, são 3. Excesso de sensibilidade emocional, necessidade de agradar outros e autocrítica severa demais. Então, nós vamos abordar esses 3 pontos separadamente, tá? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto sobre o problema de se ter uma autoestima frágil. Vamos lá. Você é livre para decidir qual rumo você quer tomar na vida, né? Continuar se desgastando ou enfrentar essa questão, ainda que seja delicada, e resolver o problema. É importante a gente dar atenção à nossa autoestima, porque ela influencia demais o nosso emocional. Então, se você quiser resolver esses problemas, é importante você conhecer as consequências negativas de se ter uma autoestima frágil. Então, vamos lá. Vamos para a primeira consequência. Excesso de sensibilidade emocional. Esse excesso de sensibilidade emocional traz dificuldades quando recebemos críticas, quando de alguma forma somos rejeitados, quando sentimos abandono, quando nos sentimos excluídos e quando sentimos que outros estão sendo indiferentes conosco. E isso vai causar em nós uma carência afetiva e também a necessidade de recebermos elogios. Então, vamos lá. O excesso de sensibilidade emocional nos faz ter dificuldades com críticas, rejeição, abandono, exclusão, indiferença, carência emocional e afetiva e necessidade de elogios. Mas quais são as consequências, né, do excesso de sensibilidade emocional? Como isso vai afetar a nossa vida no nosso cotidiano? Então vamos lá. As consequências são problemas de relacionamento, sentimentos de solidão, mistura de amor e ódio, dependência emocional, acúmulo de ressentimentos, ciúme e instabilidade emocional. Olha quanta consequência negativa nós temos de ter uma autoestima frágil em apenas um dos aspectos, que é a sensibilidade emocional. Vamos para o segundo aspecto da autoestima frágil, é a autocrítica severa demais. Então, nós chamamos a capacidade de se autocriticar de eu crítico. Então, um eu crítico severo demais também faz a pessoa sofrer, a torna insegura. Então, a autocrítica severa, ela faz com que a gente desenvolva um hábito de se culpar, de viver se criticando, de ficar se julgando, se cobrando demais e até de sentir raiva de si mesmo. Olha só. Então, quando nós somos muito críticos conosco mesmo, em outras palavras, quando nós queremos atingir a perfeição para se sentir bem, para receber elogios, isso significa que nós temos uma autoestima frágil, e a autoestima frágil traz problemas como excesso de sensibilidade emocional, autocrítica severa demais, que é o que nós estamos abordando agora. E a autocrítica severa demais, olha só as consequências quando nós somos muito críticos com nós mesmos. Isso vai gerar vergonha, remorso,
sentimentos de ser insuficiente, raiva de si mesmo, tristeza constante, estresse e arrependimento. Olha quantas consequências de sermos críticos demais conosco mesmo. Sempre vamos sentir vergonha, remorso, sentimento de ser insuficiente, raiva de si mesmo, tristeza, estresse e arrependimento. Bastante coisa, né, gente? Agora, então nós vimos aí que a autoestima frágil, ela tem o excesso de sensibilidade emocional, ela tem a questão da autocrítica severa, e agora nós vamos ver o terceiro aspecto, que é a necessidade de agradar a si mesmo. Ou melhor, a necessidade de agradar outros o tempo todo. Então, olha só, no que diz respeito à necessidade de estarmos agradando outros o tempo todo, o ato de nós colocarmos os outros como prioridade ao invés de nós, vai fazer com que nós sintamos dificuldade de desagradar, dificuldade de dizer não, dificuldade de impor limites. E o que acontece quando nós temos essa dificuldade? De dizer não, de desagradar, de impor limites. As pessoas abusam da gente, abusam da nossa boa vontade. Nós somos considerados trouxa. Em outras palavras, é isso. Então vamos lá. A necessidade de agradar a outros vai fazer com que nós sempre priorizemos os outros em vez de a nós, porque a gente tem dificuldade de desagradar, de dar limites, de dizer não e de se fazer respeitar. Conhece alguém assim? Talvez sim, né? Pois é. O interessante é as consequências que essa necessidade de agradar outros, ela traz para nós. Vamos a algumas delas? Então, a consequência da necessidade de estar sempre agradando outros é deixar-se explorar, sentir-se trouxa, prazer, eu sou trouxa aqui, ó, vem cá, vem abusar da minha boa vontade. É mais ou menos essa mensagem que a gente passa para as pessoas, tá? E é por isso que as pessoas acabam abusando da nossa boa vontade. Então vamos voltar lá. Então deixar-se explorar, sentir-se trouxa, não conseguir negociar ou cobrar, talvez por um trabalho que a pessoa faça, né? Ela é tão boazinha, ela tem tanta necessidade de agradar que ela não quer cobrar, né? Outra coisa, não ter reconhecimento. Essa também é uma consequência negativa de sentirmos a necessidade de agradar outros, porque a Bíblia diz que as pessoas seriam ingratas. E aí as pessoas fazem, mas os outros continuam ingratos, né? Infelizmente. Também, outra consequência da necessidade de agradar outros é que nós não defendemos os nossos direitos. Sempre abrimos mão de nós para agradar o outro. Também não valorizamos o nosso trabalho. E nos permitimos ser manipulados. Olha quantas consequências de ter a necessidade de agradar outros. Isso mostra uma autoestima frágil. Você se identificou com algum desses aspectos aqui? Dos 3 importantes pontos. Quando a pessoa tem uma necessidade, quando ela tem uma autoestima frágil, ela tem sensibilidade emocional em excesso, ela é autocrítica severa demais de si mesmo e tem a necessidade de estar sempre agradando outros. Viu só quantas consequências ruins, quantas emoções negativas isso gera? Então, o início dos nossos problemas emocionais está na autoestima. Agora, o que nós podemos fazer para melhorar, no caso, a autoestima? Nada acontece como um passe de mágica. Não existe isso. É preciso esforço,
É preciso a pessoa se conscientizar de que ela precisa se movimentar para mudar essa questão aí interior, de como ela se encara, do que ela pensa a respeito de si mesmo, de destruir crenças negativas, crenças limitantes que ela tem a respeito de si mesmo, que também são chamadas de algemas mentais. Todos nós temos, todos nós usamos algemas mentais uma hora ou outra. E é importante a gente entender o mecanismo por detrás disso. Nós usamos algemas mentais porque a nossa autoestima é frágil, né? Agora, nós precisamos também ter a mente aberta para que a gente possa perceber a necessidade de fazer a mudança e agir para que essa mudança aconteça. Então, nós vimos que a autoestima frágil, ela tem várias consequências negativas. Agora, por que é importante não ter uma autoestima nem elevada e nem baixa, mas sim uma autoestima boa? Também a autoestima frágil, né? Não, né, pessoal? Mas qual a importância de se ter uma autoestima boa? O que é uma boa autoestima? Então, quem tem uma autoestima alta, vamos lá, quem tem uma autoestima elevada, se acha. Ela precisa sempre se afirmar, ela precisa sempre querer se destacar em relação aos outros. Ela precisa se aparecer o tempo todo. Alguém que fica se gabando, alguém que fala das coisas que tem, das coisas que conseguiu, dos privilégios, dos cargos de serviço, enfim. Essa pessoa ela precisa estar sempre acima de outros para que ela possa se sentir, entre aspas, protegida. Se proteger das suas próprias fraquezas. Então, mais importante do que elevar a nossa autoestima, no caso de quem tem uma autoestima frágil e uma autoestima baixa, o mais importante é desenvolver uma boa autoestima. Melhorar a autoestima não é ruim. Não é ruim. É ficar absolutamente à vontade com si mesmo. Então, a boa autoestima é a pessoa ficar absolutamente à vontade consigo mesmo, tendo consciência das suas qualidades, dos seus defeitos, dos seus pontos fortes e também dos seus pontos frágeis. Isso é desenvolver uma autoestima boa, estar absolutamente à vontade sendo você mesmo. É conquistar também um conforto interno que, na maioria dos casos, foi se perdendo diante dos acontecimentos da vida. Isso é uma autoestima boa, ficar absolutamente à vontade consigo mesmo e encontrar conforto interno em se ser do jeito que é. Isso não significa que a pessoa vai se acomodar, tá, gente? Que ela não vai precisar fazer mudanças ou algo do tipo. Não, não é isso. A gente tem que sempre estar procurando evoluir e desenvolver qualidades que nos tornem ser humanos melhores. Mas a gente não quer se tornar um ser humano melhor em competição com outros. Queremos apenas ser a melhor versão de nós mesmos, desenvolvendo essas qualidades, né? É importante buscar isso. Mas, ao mesmo tempo, é ter bom senso. É reconhecer que se tem defeitos, se tem qualidades, dar valor às suas qualidades, ao invés de ficar subestimando as suas qualidades por causa dos seus defeitos, né? Então, é isso que significa uma autoestima boa, tá, gente? Ficar absolutamente à vontade, sendo você mesma, e se encontrar conforto interno em ser quem você é. Você não precisa ser uma pessoa espetacular, nem se sentir poderosa ou poderoso, ou o máximo, ou melhor que os outros para gostar de quem você é, não. Na verdade, você se torna mais inteiro, mais inteira, mais forte, mais resistente por dentro, quando você se aceita como você é, né? Quando você tem uma boa autoestima e fica absolutamente à vontade com quem você é, tá bom?
A autoestima boa, ela permite que você tenha paz interior. É isso que a maioria das pessoas estão buscando. Paz interior. A autoestima boa proporciona isso. Você está em paz consigo mesmo. Você está alinhado consigo mesmo, né? Foca nos seus objetivos e tolera as adversidades, porque no mundo em que nós vivemos, as adversidades vão acontecer. Não tem como fugir disso, né? É isso, gente. Então, nós vimos a autoestima frágil e a autoestima boa. E vimos a importância de se ter uma autoestima boa. Então, independentemente de onde você, que está me assistindo, está partindo, a autoestima boa pode ser o destino do caminho que você começou a trilhar ao fazer essa autoanálise. Então, nós não queremos ter uma autoestima elevada, não queremos ter uma autoestima frágil e não queremos ter uma autoestima baixa, e sim uma autoestima boa. É importante nós darmos atenção a esse aspecto, por quê? Porque tudo começa no emocional. E a autoestima é o autojulgamento que nós fazemos de nós mesmos. Se nós não cuidarmos do nosso emocional, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, o nosso organismo vai se encarregar de que como que eu posso dizer? Vai se encarregar de que esses conflitos emocionais se manifestem no nosso corpo físico com uma doença, uma dor crônica ou algo do tipo. Então, vamos cuidar, né, gente? Se a gente começar a cuidar do nosso emocional, vamos evitar muitos problemas e doenças e dores físicas. O problema é que na nossa cultura nós não fomos incentivados a dar atenção ao mínimo sinal emocional de que algo não está bem. A gente só procura ajuda quando está num estágio muito avançado e está sendo difícil prosseguir. Mas se a gente começar a dar atenção às nossas emoções e a corrigir sentimentos negativos antes que eles se manifestem no nosso físico, nós vamos evitar muitos problemas de saúde, muitas dores físicas, tá? E espero que tenha ajudado esse tema, porque todos nós lidamos com ele. O fato de eu ser terapeuta não me torna imune de ter sentimentos negativos. Eu, assim como vocês, luto para que eu possa reformar a minha mente e a maneira como eu me encaro diante das circunstâncias da vida. E aprender sobre isso tem me feito muito bem, embora não estou imune de passar por problemas, tá? Esse era o que eu queria passar para vocês hoje. E lembre-se, gente, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, inevitavelmente mais tarde você vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da sua saúde física e emocional. Então, vamos nos cuidar enquanto é tempo, né, gente? Vamos dar atenção à nossa saúde emocional para impedir que algum problema físico se manifeste. Lembrando a frase novamente: se você não der atenção à sua saúde agora, mais tarde você vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da sua doença. Então, pensa com carinho, quanto vale o seu bem-estar? Quanto vale a sua saúde? Pensa um pouquinho, porque depois é até possível tratar, mas é mais difícil e mais sofrido, principalmente para a pessoa que está com problema, né? E lembre-se, gente, enquanto você puder aliviar a dor de alguém, a sua vida, a minha vida, não será em vão. Beijo, até a próxima.